Amanhã, dia 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E por conta disso, essa semana a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Bora lá! Para você que não sabe, a luta antimanicomial nada mais é que um movimento de conscientização, tanto para as instituições legais como para a sociedade no geral, de que os portadores de transtornos mentais não representam risco ao círculo social e que por conta disso eles devem ser respeitados e acolhidos na nossa sociedade da mesma forma que qualquer indivíduo de direito e que seus tratamentos devem ser pautados na reinserção social e não na exclusão social. Mas por que isso? Isso não é meio lógico? Nem sempre foi assim, e eu vou tentar resumir para vocês o máximo que eu conseguir. Desde muito tempo, o ser humano tenta entender a mente e o comportamento humano. E nem sempre se teve a ideia de acolhimento, de escuta e de ouvir as pessoas. Seja por conta do medo do desconhecido, ou até mesmo por movimentos políticos, como é o caso aqui do Brasil, mas eu vou citar mais pra frente, as pessoas que tinham alguma característica diferente do que se espera de um ideal de ser humano daquela época, eram retiradas das sociedades e colocadas em asilos, ou seja, elas eram isoladas da sociedade. A gente não sabe lidar com isso, então a gente vai retirar elas da nossa frente. Com o surgimento da psiquiatria e os estudos de transtornos mentais, aos poucos esses asilos foram se tornando hospitais psiquiátricos, que tentavam passar uma ideia de tratamento em saúde mental. Mas hoje nós sabemos que não era bem assim. Nesses lugares as pessoas eram submetidas a situações extremas e não a tratamentos de saúde. Era utilizando frio, água, isolamento, choque, qualquer forma de tortura numa tentativa de saber como lidar com esses transtornos mentais. As pessoas eram vistas como objetos de estudo e não como pessoas que elas são. E isso se seguiu por um bom tempo. A nossa história é marcada por momentos de tortura na tentativa de entender os transtornos mentais. Franco Basaglia foi um psiquiatra que durante os anos 60 dirigiu o Hospital Psiquiátrico de Gorizia. E ali ele testemunhou uma série de abusos e negligências no tratamento dos pacientes. E por conta disso, ele promoveu junto a um corpo de psiquiatras mudanças práticas e teóricas no tratamento de seus pacientes. Esse movimento ficou conhecido na época como um movimento de negação à psiquiatria, ou ainda psiquiatria democrática. E foi esse movimento, esse pontapé inicial, que deu origem ao que a gente chama hoje de luta antimanicomial. Agora no Brasil, a luta antimanicomial se desenvolveu a partir da década de 70. Acho importante a gente relembrar que nessa época aqui no Brasil a gente vivia uma ditadura militar, que tinha como uma das suas mais diversas formas de coerção social a censura. Nesse período foi colocado em prática muitas políticas higienistas, que eram uma tentativa direta de varrer da sociedade qualquer pessoa que se opunha ao regime ditatorial ou que ainda fugia das normas morais da sociedade. Então não somente pessoas com transtornos mentais eram jogadas em hospitais psiquiátricos, mas também LGBTs, mulheres, negros, artistas, políticos, toda e qualquer pessoa que de alguma forma subvertesse a norma era jogado num hospital psiquiátrico para ser torturado. Estima-se que no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, mais de 60 mil pessoas morreram, entre dependentes químicos, ativistas políticos e até mães solteiras. Então, mais do que questionar as internações compulsórias e as formas de se diagnosticar os pacientes de saúde mental, o movimento aqui no Brasil ele buscava uma reflexão sobre o que é loucura e por que essa incessante busca em padronizar a nossa sociedade. O que a gente quer com isso? Então, no fim da década de 70, quando a censura já não tinha mais tanta força, muitos movimentos ligados à saúde denunciaram abusos cometidos em instituições psiquiátricas, além de, claro, precarizações das condições de trabalho. A partir daí surgiram movimentos de trabalhadores de saúde mental, que colocaram em evidência a necessidade de uma reforma psiquiátrica no Brasil, assim como já estava acontecendo fora daqui. O movimento dos trabalhadores em saúde mental, juntamente com o movimento sanitário no nosso país, foram dois dos maiores responsáveis pelo início da luta antimanicomial por aqui. E em 18 de maio de 1987, foi realizado um encontro de grupos favoráveis a essas políticas antimanicomiais. Nesse encontro surgiu a proposta de uma reforma psiquiátrica no Brasil. Por conta da relevância desse encontro, o dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E esse projeto de reforma psiquiátrica no Brasil, ele visava substituir aos poucos os manicômios por serviços comunitários. Em substituições às internações, os pacientes teriam acesso a atendimentos psicológicos, atividades alternativas de lazer
Então, desde Basaglia, aquele psiquiatra que eu citei anteriormente, começou um movimento de perceber que a psiquiatria não era suficiente para tratar o paciente e que o isolamento e a internação em manicômios não eram e não podem ser o caminho. Portanto, entender transtornos mentais é enxergar indivíduos por detrás de suas condutas. Todo diagnóstico e toda terapia, todo tratamento de saúde devem depender do consentimento da pessoa e da família. A reforma psiquiátrica propõe justamente que o paciente deixe de ser um objeto de estudo e passe a ser um protagonista na busca pelo seu próprio bem-estar. E para finalizar, eu acho que é importante ressaltar que a reforma psiquiátrica ela teve início nos anos 80 aqui no Brasil, mas ela não acabou até hoje, e por isso nós precisamos relembrar essa data. Ao longo dessa semana eu vou trazer mais alguns conteúdos sobre esse tema e eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu espero vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau!